Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar sobre a minha família canadense e au pair no Canadá. Mas, Heloísa, existe au pair no Canadá? Não apropriamente, não existe assim de certo. Na verdade, no Canadá tem um programa que não é para au pair, mas para quem é depois de au pair, que é... Eu esqueci o nome do pair... Eu não lembro exatamente o nome do programa, mas eu vou colocar aqui para vocês verem na edição. Então, esse programa, eu posso vir aqui falar sobre ele depois, que eu também já vi bastante vídeo sobre ele, então posso vir aqui trazer um pra vocês. Mas a pessoa tem que ter faculdade e tal, esse negócio eu não tenho faculdade. Porém, na parte francesa do Canadá, em Montreal em si, não existe esse programa na parte francesa, então não tem nada dizendo que não pode, porque nessa parte que tem esse programa não pode ser au pair. Mas na parte francesa em Montreal não diz nada sobre não poder ser au pair. Então você vai e pega o visto de trabalho temporário, que é um visto de 6 meses, que esse visto também é porque no Canadá tem um visto que se chama Visa Visto, que é um visto de visitor. Então ele serve para estudar até 6 meses, para turistar até 6 meses e para trabalhos temporários de até 6 meses. Então eu e a minha host family, a gente decidiu pegar esse visto e eu fiz todo o processo do visto e tal, mas infelizmente foi negado. Então, eu tava no Au Pair World e eu tava procurando uma família, eu queria ir pra qualquer lugar, porque eu queria muito fazer o au pair e ir pra outro país e conhecer, sabe? Eu não tinha um lugar específico. Mas eu coloquei lá, tipo, Canadá, Estados Unidos, tipo, um lugar assim que falava inglês, porque eu tava mais familiarizada com o inglês, então eu fui tentar. Então, uma host family falou comigo, o host dela, da host family, né, que o homem que estava responsável pela família e tal, eles falaram comigo, responderam uma mensagem que eu respondi, inclusive eu fiz muitas perguntas para eles sobre por que escolheram, quais os critérios e tal, e eu vou dizer para vocês. E ele falou comigo, a gente foi conversando e fizemos uma ligação de vídeo, uma entrevista assim, e na primeira ligação eu já conheci a mulher dele, já conheci as crianças, a entrevista foi em inglês, mas a mulher não falava inglês, então com ela eu falei em francês, porque eu sei um pouco de francês também. Então super deu certo, assim, daquele feeling bem legal, a gente começou a conversar, isso em dezembro de 2020. Então a gente ficou fazendo isso, conversando e tal, enquanto isso eu tava juntando dinheiro para entrar no processo. Aí tinha pandemia, eu não podia entrar e tal, mas a gente continuou conversando e eles falaram que ia me esperar. E isso foi um ano. Foi 2021 todo e nunca dava certo, tipo, até que as fronteiras abriram um pouco, abriu para quem era vacinado e tal, e eu já tinha 2 vacinas, alguma coisa assim. E aí eu comecei o processo, eles realmente me esperaram, eu fiz várias entrevistas com eles, eu apresentei minha mãe pra eles, foi uma coisa assim muito legal, eu treinei muito meu inglês com eles. E aí eu comecei o processo, que eu comecei reunindo os documentos, pra você tirar esse visto, comprovante financeiro, né, tipo, uma renda financeira, tem que comprovar. Então, eu coloquei eles como meus financiadores de viagem, eles mandaram os comprovantes deles, do bancário e tudo, e o meu contrato de au pair. Eu coloquei meu contrato que ia comprovar que eu ia estar trabalhando e tal, que eles iam estar responsáveis por mim. Eles fizeram uma carta convite, fizeram um contrato de trabalho e eu botei tudo isso no meu dossiê. Aí tinha que ter também... tem que preencher lá o formulário da Family Formulário,
e que era pra você falar sobre a sua família e tal, se você tem irmão, se alguém ia com você. E eu preenchi também um formulário que era sobre a minha viagem, que era porque eu tava indo e tal. Gente, uma coisa que eu aprendi nesse processo pro Canadá é que o site canadense de visto, ele é muito autoexplicativo, tá tudo em inglês, claro, mas tipo, eles têm tipo uns documentos que explicam como fazer passo a passo para preencher esses formulários online. Vocês vão precisar daquele aplicativo de assinatura Adobe, assinatura digital, então vocês têm que baixar para conseguir abrir o aplicativo, abrir esses documentos, esses formulários do Canadá, do governo canadense. Porque o Adobe normal não aceita, então você tem que fazer esse Adobe aí, baixar esse Adobe especial lá, que no site mesmo vai estar dando um link para vocês baixarem. E aí, você depois disso, você vai ver nos documentários e vai respondendo de acordo com a sua. Então, eu coloquei isso, eu precisei também de quê? Comprovante de residência, eu botei meus comprovantes de trabalho, que eu trabalhava aqui no Brasil, coloquei meu comprovante de faculdade, para mostrar que eu tinha um vínculo com o Brasil, né, que eu ia voltar. E foi isso que eu enviei. Pouquíssimas coisas, né? Mas o complicado para mim tirar o visto, para mim pelo menos, foi porque eu tinha que ir para Recife. Então eu agendei num consulado uma entrevista em Recife, eu fui. Eles não fazem entrevista, tá, gente? Eu queria entregar os documentos pessoalmente, porque é melhor, porque se vai faltando alguma coisa eles falam. Mas por causa da pandemia eles não estavam fazendo isso, então mandaram eu fazer pelo site. Mas de qualquer forma eu tinha que fazer da digital. Então eu fui. E, gente, vocês têm que levar xerox de tudo, todos os documentos, todos os formulários. Eles vão mandar uma carta pra você, de tipo, falando que você precisa fazer a sua biometria. Então, quando você for fazer a sua biometria, você tem que realmente levar essa carta, senão não fazem. Então, eu fui fazer, mas como eu não tinha carta, porque eu não tinha submetido meu application ainda, eu não consegui fazer a biometria e nem consegui fazer o dossiê. Eles agendaram, mas quando eu cheguei lá falaram que não estava fazendo por causa da pandemia. Então eu meio que bestei, porém eu aproveitei que eu já estava lá e fui para um médico canadense, aprovado pelo consulado canadense. Porque para você tirar o visto, você tem que submeter os exames médicos, mas só que só tem uma lista lá no site do Canadá, do governo canadense, tem uma lista de médicos no Brasil que são aprovados por eles e você só pode fazer essa consulta por ele, que é uns exames de xerox, essas coisas que muitos países pedem, inclusive, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, tem alguns países que pedem e o Canadá não era diferente. Num hospital específico, no médico específico, foi R$ 600 para fazer esses exames e a consulta. Não, a consulta com o médico foi R$ 600 e eles não aceitavam Pix, nem cartão de débito e nem crédito, aceitavam apenas dinheiro. E foi R$ 175, que aí já foi no cartão, o meu xerox, o resto foi incluso no coisa. Depois disso, eu voltei pra Natal, que é onde eu morava, no Brasil, e eu esperei a carta. Quando eu recebi a carta para mim poder fazer a biometria, eu tive que ir para Recife de novo e dei a minha biometria. Tipo, você tem que... eles gravam um vídeo seu, você dando consenso de que podem usar a sua biometria para o que eles quiserem. É literalmente assim. E aí você dá a biometria e tal, é bem rapidinho, bem fácil. O consulado não tem fila, é muito rápido esse processo. E aí enviei online, então eu enviei os documentos e tal. E depois de um mês, depois de 30 dias, eu recebi uma resposta do consulado falando que meu visto não ia ser aprovado porque eles não estavam acreditando que eu voltaria pro Brasil. E aí foi por isso que eu não fui e a família tava me esperando, tipo, há um ano já. Eu fechei com eles em novembro, dezembro de 2020 e esse processo que eu fiz foi em setembro, outubro de 2021. E aí meu visto foi negado, eu falei pra família, a família queria que eu tentasse de novo, mas eu não tinha dinheiro pra tentar de novo. Então, eu acho que meu visto foi negado porque eu não comprei as passagens, porque geralmente tem que comprar a passagem pra enviar o application pra provar que você tem passagem de volta. Quando você vai tirar o visto é importante você ter isso, e eu tava com medo de ser negado
de comprar passagem e ser negado, porque quem ia pagar ia ser minha host family, ia pagar minha passagem, porque era muito cara, e depois eu ia pagar eles. Tipo, eles iam pagar a de ida e volta, e eu ia pagar ou a de ida ou a de volta enquanto trabalhasse pra eles, sabe? Uma delas, ia ficar meio a meio. A gente tinha feito esse combinado. Mas aí eu não quis arriscar, porque eu não, se fosse negada, eu nem ia ter dinheiro pra devolver a eles. Eu peguei e não comprei essa passagem. A minha host family queria, mas eu preferi não. E eu acho que foi por isso que meu visto foi negado, porque eu não tinha passagem de ida e volta. E também porque estava em época de pandemia, então muito application estava sendo negado na época, então acho que foi por isso. Tipo, tinha algumas pessoas específicas que podiam entrar, tem algumas coisas que não... A fronteira tava muito chata. Tava, tipo, muito fechada aí, não tava totalmente liberada para turismo, essas coisas. Tava mais ou menos, mais ou menos. Então acho que foi por isso, os motivos de que meu application foi negado. E eu vou falar um pouco sobre minha host family, né? Minha host family do Canadá era o pai e a mãe. A mãe, ela era professora de enfermagem. E o pai, eu não sei o que ele era, eu acho que ele era engenheiro. Ele falou pra mim o que era, mas eu não sei que profissão é essa. Eu não lembro exatamente a palavra em inglês. E eu me lembro que eu não sabia qual era em português. Eles tinham 3 filhos, um de 15 anos, que eu não ia tomar conta dele, obviamente. Uma menina de 8 anos, uma fofura, bem tímida, quando eu conversei com ela, aos poucos ela estava se soltando. E um menino muito, muito fofo, de 2 anos. Ele era muito fofinho e ele foi muito... Era muito gostosinho conversar com ele nas ligações, sabe? Com as crianças, eu tinha já um contato muito bom com as crianças. Até porque eu passei quase um ano conversando com a Host Family. Eu ainda tenho contatos com eles até hoje, eles são pessoas maravilhosas. E... é por isso que eu acabei não indo pro Canadá. E nessa brincadeira de que eu achei que eu ia pro Canadá, eu perdi muito dinheiro. Eu tinha juntado dinheiro pra fazer meu au pair. E eu perdi todo o dinheiro que eu tinha juntado, porque foi R$ 800 do visto, $85 da biometria, mais R$ 300 de passagem de Natal para Recife e de volta de todas as vezes, que junto deu 350. Eu paguei R$ 500 de hotel em Recife, no Airbnb, que era um quarto que eu aluguei. E eu fiquei, tipo, na primeira vez que eu fui pro médico, eu fiquei uma semana lá, porque, tipo, não dava pra resolver tudo no mesmo dia. Era uma burocracia muito chata, então eu tive que fazer, foi R$ 60 de exames, mais 175 do raio-x, mais R$ 600 da consulta, R$ 150 da segunda vez de host de Airbnb que eu paguei da segunda vez que eu fui. E eu paguei também R$ 1.000 de alimentação nessas vezes que eu fui para Recife, que eu passei uma semana, e na outra vez que eu passei 2 dias em Recife, todos junto deu R$ 1.000 de alimentação. Então eu gastei muito dinheiro com a história do Canadá. Mas é isso, gente. O que importa é a gente tentar, e é isso que a gente tem pra hoje, sabe? Não deu certo o Canadá e fiquei muito desmotivada e tal depois disso, mas eu consegui fazer o au pair aqui, enfim, na Áustria estou, né, gente? Então, isso que importa, no final deu certo. E eu acho que falei tudo aqui do Canadá, eu acho que eu falei tudo. Ah, sim. Eu ia ganhar $225 por semana e eu ia ter um carro só pra mim. Eu não ia morar em Montreal em si, eu ia morar em uma cidade que era 1 hora de Montreal de carro. Então era um interiorzinho, bem pequenininho, Chagunha, alguma coisa assim, o nome da cidade. Eu ia ter um quarto só pra mim e um banheiro só pra mim, obviamente, né? Eu ia ter final de semana livre e eu ia trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta, porque, como você sabe, nos Estados Unidos é 10 horas por 45 horas semanais, então dá mais ou menos 9, 10 horas por dia. E no Canadá era no máximo 8 horas por dia, que tem lá no site do governo. É no máximo 8 horas por dia que você pode trabalhar. Tem uma quantidade de horas lá, semanais, mas era no máximo 8 horas e a família queria que eu trabalhasse todas as 8 horas. E também a regra, tipo, para ser au pair lá,
nessa parte do material é que a Pet tem que ganhar no mínimo um terço do salário mínimo. No mínimo um terço do salário mínimo. Então, eu ia ganhar $225 por semana. Se vocês tiverem algumas dúvidas, algumas coisas, pode colocar aqui no comentário que eu vou responder todos vocês. Ou posso fazer um vídeo melhor falando mais sobre isso, se vocês ficarem interessados. E é isto. Tchau!